coisas, como se fosse no B2B, no B2C, quando você lida direto com o usuário na ponta. Então, é bem assim que funciona o upstream. E eu vou até pegar um gancho, cara, continuar falando. Não sei se você quer perguntar alguma coisa, mas queria puxar um gancho já dessa colocação minha. Aí, pô, bora. Bora. Em todo o meu histórico, eu sempre trabalhei em startups que estavam começando a criar a cultura de dados e ser orientado a dados e tudo mais. E, cara, a gente sempre vê nos cursos, nos livros, que é importante você estar orientado a dados, né? Mas e quando esses dados não existem? Essa sempre foi minha dor. Cara, e quando o dado não existe? Como é que eu mapeio? Como é que eu traço o crescimento? Como é que eu sei que as coisas estão dando certo? E aqui vai o meu primeiro princípio. Meu primeiro princípio, quando a gente se fala de upstream, é, é buscar dados, é o de buscar dados financeiros em outras regiões. Em outras regiões, não só nacionais, em estados, entendendo que essa concorrência ali nacional e o que esses concorrentes fazem, como eles estão posicionados, mas ver o que está rolando naquele mercado no mundo. Quando eu entrei onde eu estou agora, eu não fazia ideia de que existia esse mercado de incentivo. E quando eu fui buscar os dados né, em outros países, na Europa, nos Estados Unidos e não sei o quê, eu percebi que, cara, é um mercado gigantesco. É um mercado gigantesco e em outros países existem vários players, existem vários reportes relacionados ao crescimento desse mercado, a quem é o maior player, quanto o maior player faturou, né, esse tipo de coisa. Então, às vezes, no iniciozinho ali da startup, quando tem 10, 15, 20, 30 pessoas, pode ser um pouco difícil mesmo você medir o seu crescimento, às vezes, dependendo do contexto, você fazer aquela colinha de Tan, Sanson, mas se você olhar para fora de casa, para outros países, pode ser que já exista algo dando certo naquele mesmo mercado. E aí o seu trabalho é entender o quanto aquele mercado movimenta naquele país e tentar parametrizar isso para um cenário nacional. Ver se faz sentido no cenário nacional, em primeiro lugar, né? E esse é o meu primeiro princípio aí no downstream, a colinha que eu fiz. E aí eu quero saber de ti, ô Caio, existem outras passeios diretos em outros países? Você já chegou a dar uma olhada sobre isso, ver dados sobre esse mercado? É, conta um pouco aí. Massa, boa. Então, eu tinha até comentado isso com outro PM lá da PD, né, sobre esse tal estudo de mercado que a gente sempre escuta por aí. Eu, em growth, acaba que eu não faço muito esse ponto. Eu fico ali muito mais olhando, por exemplo, para benchmark, que é exatamente esse ponto que você trouxe. Então, por exemplo, quais são os players, né, seja aqui no Brasil, né, alguns players internacionais, quanto alguns players realmente parecidos com a gente que talvez ainda não atuem, né, no Brasil. Então, existem alguns produtos, né, de educação como um todo que são mais voltados ali para esse B2C, só que o que a gente tem na parceria direta acaba sendo algo, tipo, muito foda, né? Porque até uma coisa que o CEO sempre traz uma comparação, quando a gente olha, por exemplo, para a Uber. Quando a Uber ela chega ali no país, ela precisa ter todos esses alinhamentos jurídicos para conseguir pagar as pessoas, tem ali toda a parte transacional também da plataforma, assim por diante. E aí, quando você tem um motorista, esse motorista só consegue servir uma única pessoa durante um período de tempo. Então, acaba que isso acaba afetando bastante a escala. No caso da passe direto, o que a gente tem são materiais que as pessoas compartilham entre si, e a gente acaba ali sendo como se fosse uma biblioteca infinita, né? Então, são milhões de materiais, e para isso, tipo, isso é muito escalável. Então, alguns players parecidos a gente até acompanha, tem alguns como, por exemplo, Calci Hero, que é curso herói Calci Hero, Hum, mas ele não é tão forte aqui no Brasil. Tem alguns outros como o Brainly, por exemplo. Na minha época de sim. faculdade eu lembro que tinha o Responde Aí, que era muito voltado ali para os estudantes de exatas, né? Mas principalmente a gente olha também para o Duolingo. Então, ele acaba sendo ali uma referência para a EdTech como um todo e também como produto. Mas aí respondendo a sua dúvida inicial, né? Tipo, eu não atuo muito com essa visão mais tipo, de mercado, né? De calcular o TAM, SAM, som.
mas sim olhando muito para esse benchmark, tipo, o que que outros players estão fazendo, o que que a gente conseguiria adaptar também, né? E aí, um principal ponto também sobre esses dados financeiros, por exemplo, como eu trabalho muito com monetização, a gente vai se preocupar bastante sobre como que a gente ganha dinheiro, né, no final do dia. Então, a primeira coisa que a gente sempre olha é sobre assinaturas ou sobre transações. Então, por exemplo, o Uber, você paga ali toda vez que você quer usar essa corrida. O iFood, mesma coisa, você paga toda vez que você quer comprar, né, uma comidinha ali, beleza. Mas tem essa tendência, né, mundial, então traz um pouquinho disso, né, de outras regiões, como que outras pessoas fazem, né, outros produtos. Mas é uma tendência meio que global de todo produto, né, SaaS, ir para esse caminho de assinaturas em algum momento. Então, o Uber tem Uber Pass, o iFood agora tem esse iFood ali, cupom, né? Então, você assina, entre aspas, para ter ali acesso a vários cupons. E assim por diante. Spotify, Netflix, né, que são os mais clássicos. E aí, a Passei Direto, né, há alguns anos, ela já vai muito nessa linha de assinaturas. Então, as pessoas elas não pagam para consumir um único material. Elas pagam a assinatura para elas consumir, né, todos os milhões de materiais que a gente tem. Então, até uma comparação igual à Netflix. Você não paga para assistir um único filme na Netflix. Toda a estratégia, né, de precificação e de como que a empresa cresce, como que a empresa ganha dinheiro, acaba sendo por isso. Tipo, você quer assistir um filme? Beleza, paga uma assinatura. E pronto. Então, isso é uma tendência, né, meio que a gente segue há bastante tempo, que tem funcionado bastante também. E aí, Animal, a growth animal. seria muito isso. Cara, eu fiquei curioso. Por que no mercado de EdTech, essa é uma perspectiva, essa é uma perspectiva que eu não tinha, apesar de estar inserido nesse mercado em algum momento. Por que vocês veem o Duolingo como um benchmark, uma referência, no setor? Cara, são muitas coisas. Acaba sendo uma empresa product-led, então, tipo, quando você pensa em Duolingo, beleza, é o aplicativo, não é tipo uma empresa, embora seja uma empresa, né? Então, a Passei Direto compartilha bastante dessa mesma visão. Então, beleza, Passei Direto é o produto, só que também é a empresa, né? Mas, normalmente, as empresas, elas não nascem como produto, né? Mas, quando a gente olha para essas empresas product-led, como o Google, por exemplo, Netflix, Uber, você pensa no produto e aí sim você vê a empresa depois. Então acaba sendo essa semelhança ali que ajuda a gente a nortear, né, praticamente tudo de growth. Então como que eles vão conseguir pessoas, como que eles vão reter essas pessoas, como que eles vão monetizar essas pessoas que estão ali dentro. E aí é o que a gente usa bastante, né, que é o Reforge. Então é um curso que ele traz mais ou menos essa teoria de como que inúmeras empresas fazem, né? E aí a gente consegue exportar isso bastante para esse nosso contexto. Mas, até um pouquinho além, o Duolingo acho que é muito mais como, por ser edtech, né, você está ali cobrando pelo serviço, claro, mas você está cobrando para a pessoa conseguir evoluir, né, conseguir um emprego, conseguir estudar, conseguir aprender uma nova língua. E na Passe Direta é muito semelhante. Você está, beleza, a gente está cobrando por um serviço, só que a pessoa está aprendendo, né, ela está compartilhando conhecimento, ela está evoluindo como pessoa. Então, isso também acaba unindo um pouquinho essa visão, né? Tanto do que a gente faz, quanto do que o Duolingo faz. E aí acaba que todas as estratégias ali de growth, né, que eles usam, não sei se você já viu aqueles memes também, o Spanish or Vanish do Duolingo. Então, Uhum. ele trabalha bastante com as notificações, por exemplo, porque eles retêm as pessoas, né, utilizando o produto. Então, tudo isso a gente consegue imaginar, né? Tipo, beleza, todo esse racional que eles tiveram, a gente consegue talvez adaptar para esse nosso contexto, né? Então, acaba que, como um todo, eu acho que seria mais isso. É uma empresa product-led e é uma empresa ali que está voltada, né? A missão dela é exatamente empoderar todas as pessoas a terem ali, né, o acesso a uma segunda, terceira, quarta língua. E hoje eles até estão fazendo lá um aplicativo de matemática, né, que eu tenho usado bastante também. Então é Nossa, mais. agora Exato. existe o Olha, Metalingo, tipo, exato, exato. Ele legal. agora ele está muito ali tanto para os estudantes ali do ensino fundamental, quanto para as pessoas que querem só manter esse contato, né? Então eles chamam de meio que trabalhar com o cérebro, né? Então meio que esse
modelo mental de uso de matemática. Então, é sempre na mesma pegada do que eles já tinham ali para esse aplicativo de idiomas, só que você percebe que a missão deles, né, e a visão deles de produto, eles conseguem conquistar além de só os idiomas. Então, também, tipo, é uma puta empresa que traz ali sempre essas percepções, né? Tipo, como que eles conseguem caminhar em direção à visão deles. E para esse cenário de EdTech é realmente fenomenal. Cara, agora que você falou nessa questão de growth e o que dá para pegar daqui, que dá para adaptar a colar, eu lembrei que ontem eu tava em casa, né? Eu falei, puta, meu banco é o C6 Bank, né? E, cara, faz dias, semanas que eles colocam um pop-up INEP, né, dentro do aplicativo. INEP, pessoal, para quem não sabe, para quem está em transição, INEP significa uma notificação dentro do próprio aplicativo, né? E sempre era um convite para eu abrir a conta global, né? Que permite aí você fazer um saque em dólar, um negócio assim. E eu sempre recusava. E aí meu aplicativo atualizou e eu caí numa variante A ou B, e aí, quando eu abri o aplicativo, no topo do C6 Bank tem o seu saldo e aí depois seus pontos átomos, né, do programa deles. E dessa vez estava o meu saldo em dólar, meu saldo em euro e não sei o que. Eu falei, porra, os caras abriram uma conta para mim, não sei o que, deixa eu ver isso. Aí eu cliquei, falou, e aí no componente tava, abra sua conta global, não sei o que, e tarará. Eu falei, puta, que sacada do caralho, meu Deus do céu. Puta, eu falei, caraca, velho. O bom e ruim de ser de produto é isso. Você às vezes fica mexendo nos aplicativos para ver o que a galera tá fazendo e tal. E aí o ruim é que você nunca desliga, você sempre fica, puta, o que a galera tá fazendo? O que a galera tá fazendo? É bem isso. Outra coisa que eu queria comentar, velho, é que tem uma parada que, inclusive eu até notei isso, que apesar de o mercado ele ser muito gigante em um determinado continente, tem indicadores muito positivos, não necessariamente ele vai dar fit com o seu mercado nacional. Por quê? A gente Certeza. pega de exemplo a Yellow. Cara, é um puta modelo na Europa, acho que nos Estados Unidos, acho que na Europa é mais forte esse modelo de bike sharing e tal. Mas, cara, lá é uma cultura totalmente diferente da do Brasil. Totalmente diferente da do Brasil. E quando eles tentaram fazer algo semelhante aqui, cara, não durou tanto tempo como até eu esperava. Puta, eu usava muito Yellow, muito, muito, muito. É que eu também. Então, pô, e, cara, foi pensado para o contexto europeu e eu acho que por ser um negócio com um custo operacional muito alto, de ter que fazer reforma e substituir a bike, não sei o quê. Cara, acabou não dando certo, porque por várias questões sociais mesmo. Então, não necessariamente quando um produto, um mercado vai bem no país, ele vai dar certo no seu país. Então, vale muito aquela cabeça de experimentação e teste. Não sei como a Yellow fez os primeiros testes dela. Para mim, eles já chegaram meio que com o pé na porta, assim. Eu lembro que foi um boom, assim, meio que do dia para noite. Eu, como consumidor, pelo menos, né? E é muito válido destacar isso, muito válido. Então, sempre que for olhar os dados de outro país, ou até fazer um benchmark, quem estiver em transição para produto, principalmente, cuidado ao fazer essas correlações, porque nem sempre isso vai fazer sentido para o seu contexto. Nem sempre. Maravilha. Até puxando esse gancho ainda sobre esse ponto, o exemplo mais recente para mim é exatamente o iFood ali, né? Quando a gente olha para esse mercado de food tech no Brasil. O Uber Eats, por exemplo, ele não vingou, né? Quando a gente olha ali para esse mercado mais de restaurante, entregando as coisas, eles focaram em mercado. Então, beleza, o iFood meio que se estabeleceu 100% no Brasil e até isso que você trouxe, né? Quando eles olham ali para a América Latina, também não vingou por lá. Lá, se eu não me engano, é o Rappi, né, que tem a maior presença. É o RAP. Exato, Colômbia, México, esses cantos é tudo RAP. exato. Ou seja, tipo, beleza, é super válido no Brasil, tanto que eles têm ali essa total dominância, né, do mercado. Só que quando eles tentam ali ir para outro país, realmente não faz esse sentido, esse fit, né, igual você comentou. Então, realmente, acaba sendo dia a dia de produto, né? Então, sempre é isso, é experimentar, botar na rua para ver, mas sem tanto tentar extrapolar literalmente, né? Tipo, o que deu certo no Brasil vai dar certo em outro país. Tipo, normalmente não é o caso, né? Sempre tem essas adaptações. Uhum, sim, sim. E pegando o gancho,
para o downstream. Eu não sei se você tem alguma coisa mega legal para compartilhar sobre upstream, antes da gente partir para o downstream. Cara, ultimamente tem sido muito mais nessa agilidade. Então, a coisa mais legal, no fundo, é sempre tentar entregar valor rápido. Então, para mim, Boa. sempre foi isso. Porque, beleza, você pode fazer um discovery ali de 6 meses, mas você só vai aprender quando estiver na rua, né? Então, do upstream, para mim, o que é mais legal é sempre isso. Pô, vamos tentar aqui em uma semana aprender o máximo que der. E aí acaba sempre tendo essas priorizações, tipo, esses dados aqui realmente a gente não vai olhar. Vamos focar aqui no que a gente acredita mais. Então, beleza. Então, hoje, com o mercado do jeito que está também, acaba que as empresas não têm mais, né, tanto esse tempo, tipo, vamos fazer os 3, 4 meses de discovery, não. Então, o que é mais legal para mim acaba sendo isso, essa agilidade, né, tipo, essa mentalidade mais de growth mesmo. Então, vamos ver ali quais são essas alavancas, né, que vão trazer mais resultados. E do upstream é muito isso, é tipo, você ter ali várias fontes, né, você até comentou que você olha ali, por exemplo, para o Gira, mas também as pessoas, né, o que elas estão falando, algumas outras fontes também, imagino, documentações internas, e você, tipo, em uma semana tenta juntar tudo isso, traz o insight e pronto, né, já bota na rua. Não tanto de tipo, vamos tentar fazer aqui como está no livro, né, como está no curso. Normalmente não é isso. Então, era algo que eu via bastante quando eu fazia os cursos, né, tipo, a gente não vai gastar, tipo, 5, 6, 7 meses para fazer um discovery. No dia a dia é sempre isso. 1, 2 semanas, pronto, vamos para outra oportunidade. Uhum, essa é uma tecla que eu sempre bato nos vídeos que eu gravo, que, cara, você pode ler os livros, beleza, você pode fazer os cursos, beleza, mas não pense que no dia a dia vai ser o cenário perfeito. Às vezes você vai tomar uma tacada de um diretor falando, cara, a gente viu isso, faz isso aí, não sei o quê, e às vezes você não vai conseguir mensurar algumas coisas, e isso faz parte do jogo. E se for falar Exatamente. de um modo até mais aspiracional, é muito importante você preparar o seu espírito para isso, porque quando você está começando do zero, absoluto zero, e formando sua rede de conhecidos e amigos que estão na área, quando você não tem essa rede, você acha que é um oba-oba, é um puta negócio maneiro, 100%, não tem nenhum ponto negativo. E aí, quando você entra na área, você acaba se sentindo desiludido, talvez até enganado, mas o dia a dia é isso. O dia a dia é isso, é muito de você preparar o espírito para pegar, para começar a jogar o jogo. E uma coisa interessante, agora falando sobre downstream, foi um ponto que eu fiz o PM Start, uma imersão para presencial para pessoas de produto, que estão começando, que já atuam há algum tempo, né, na área de produto. Teve uma discussão em um determinado momento da PM Start, que a gente estava falando sobre Dual Track Agile, e aí veio uma questão sobre por que os engenheiros não estão no Discovery, por que não envolver os engenheiros no Discovery e tal. E aí eu falei isso, eu lembro que eu falei, pô, porque a engenharia tem que estar focada em desenvolver. Era esse tipo de pensamento que eu tinha há alguns meses atrás, e aí, bom, a gente começou a estressar esse assunto e tal, e aí, cara, a minha conclusão foi, cara, tenta trazer, dependendo do seu ambiente, né, claro, tenta trazer um desenvolvedor, um front, um back, ou um tech lead, cara, tenta envolver ele em pelo menos uma entrevista, ou uma roda de conversas entre você e o product designer, ou você e ou o UX designer, porque essa pessoa estando ali presente, desde o início, ela vai poder compartilhar com você vários conhecimentos técnicos que podem viabilizar, facilitar, enfim, ou inviabilizar aquela solução atrelada a uma oportunidade. Então, como aquela pessoa tem todo o conhecimento técnico, vai ficar muito mais fácil o seu trabalho se você conseguir envolver ela no dia a dia e ir validando esses pontos. E eu percebi isso essa semana, porque foi a partir dessas últimas semanas, desses últimos 15 dias, eu comecei a envolver mais o time de engenharia nesse processo de conversas com o product designer, de análises no Gira, mostrar para eles o que eu estou vendo no Gira, mostrar para eles o que está sendo pensado para endereçar alguma oportunidade, que aí eu percebi, cara, o meu trabalho seria tão fácil se desde o dia zero eu envolvesse esses caras e conversasse sobre esse assunto. Cara, e aí, isso aqui faz sentido? A nossa arquitetura comporta isso?
tem alguma dependência técnica que se a gente fazer o deploy disso vai atrapalhar? Mas seria tão fácil a vida, porque a gente acaba achando que, cara, eu sou PM, e aí eu tenho que carregar o mundo nas costas, tenho que fazer tudo sozinho. Isso é uma coisa que eu tinha para mim, eu particularmente tinha para mim. Já conversei com algumas pessoas que carregam o mesmo sentimento, e eu fui entendendo que, velho, você tem um LinkedIn com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas na sua conexão, velho, faz uma postagem lá, perguntando sobre o seu desafio. Às vezes pode ter alguém na mesma indústria que já passou por esse desafio, ou de uma indústria diferente que já passou pelo desafio e pode te ajudar. E, cara, nessa troca acaba enriquecendo muito, assim, a sua curva de aprendizado. Quando, dentro da Incentive-me, quando em um momento eu me vi em um contexto onde eu não sabia de jeito nenhum como fazer uma determinada integração, eu postei no LinkedIn, eu falei, velho, ninguém, eu não consigo, aqui dentro, nesse sentido, ninguém já passou por isso, deixa eu ver no mercado, quem já passou por isso? E aí encontrei uma pessoa, inclusive o nome dela é Fransu, e aí ela me ajudou pra caramba, meu, abriu várias alternativas assim, e sobre essa questão, e uma delas acabou dando muito certo, muito certo. E talvez sem ter essa conversa, eu não teria chegado nessa conclusão. Talvez eu teria demorado até mais ou abandonado essa solução que endereça uma oportunidade de negócio, somente porque eu não quis conversar com alguém, não quis encher o saco de alguém. Isso aqui muita gente pensa quando chama outra pessoa no LinkedIn. Mas é muito sobre isso, cara. Muito sobre isso. E queria saber aí, ô Caião, como é que você faz aí para tanto eu falei downstream antes, né? Mas, cara, no downstream, misturar um pouquinho no upstream, como é que você faz aí para diminuir essa sua curva de aprendizado no dia a dia? Maravilha. Boa, boa. Cara, então, aqui na PD, né, na Passe Direta, a gente tem essa estrutura muito voltada para esse ponto, que é o que você trouxe, acaba sendo o principal, que é essa interação ali, né, entre o time de produto, entre aspas, e o time de tecnologia. Então, aqui na PD é um time só, um time de Prod Tech. Então, o nosso tech lead, ele está sempre junto ali dessa descoberta, né, de oportunidades. E até o que você comentou também, de tipo, trazer o time para entrevistas com as pessoas usuárias e tal. Então, a gente marca as entrevistas e já deixa lá na agenda do time inteiro. Então, é sempre muito bom, né, que os engenheiros ali já vejam algumas coisinhas, tipo 2, 3, 4 semanas antes de quando a gente vai apresentar isso lá no refinamento. Então, os próprios engenheiros também, eles sempre falam, tipo, pô, e se for por esse caminho, né? Tipo, o que vocês acham disso e tal. E o tech lead, ele acaba sendo ali, tipo, a principal pessoa, né? Então, ele que consegue também deixar a gente nesse pé no chão para conseguir fazer essas entregas mais rápidas, né? Como eu comentei. Então, pô, em 2 semanas a gente tem que pensar ali na menor entrega possível para aí sim já entregar valor. E até trazendo um pouco de teoria lá no Inspired, né, o inspirado do Martin Kagan, ele mesmo sempre bate muito nessa tecla, né? Tipo, pô,